Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 14 de Projeto de Análise de Algoritmos. Essa aula vai ser uma aula introdutória sobre classes de problemas P, NP e NP completos. Então vamos ter primeiro a parte de definição de que é um problema de otimização e o que é um problema de decisão, e finalmente vamos falar sobre as classes P, NP e NP completo. Essas aulas aqui são umas aulas introdutórias, elas vão mostrar todos esses conceitos de uma maneira mais simplificada. Tá? Então, estamos interessados nessa aula em responder as seguintes questões. Por que alguns problemas parecem ser computacionalmente mais difíceis que outros? Como medimos o grau de dificuldade de um problema? E como podemos saber quais problemas podem ser resolvidos eficientemente ou não? Antes de saber, então, as classes de problemas, nessa aula vamos ter a apresentação de dois tipos de problemas, os problemas de otimização e os problemas de decisão. O que é um problema de otimização? É um problema em que cada solução possível tem um valor associado e desejamos encontrar a melhor solução entre todas elas. Na verdade, o que queremos responder? Dentre as soluções viáveis para um problema dado, qual é a melhor solução? Vejamos um exemplo. Dado um grafo e dois vértices U e V, queremos encontrar o caminho de U até V que tem o menor número de arestas, ou seja, queremos saber qual é o caminho mais curto, supondo que o nosso grafo tem todas as arestas do nosso grafo tem peso 1, queremos saber qual é o caminho mais curto de U até V. Esse seria um problema de otimização, porque a gente está tentando encontrar qual é o melhor caminho, ou seja, o caminho de menor custo nesse caso. Temos também os problemas de decisão. São problemas em que a resposta é simplesmente sim ou não. Então, a nossa pergunta em geral vai ser: existe uma solução para esse problema dado? Vejamos dois exemplos aqui. O primeiro é o problema de grafo euleriano. Dado um grafo, existe uma trilha fechada que passa por todas as arestas? Tá, então, vejamos aqui se esse grafo mostrado aqui é um grafo euleriano ou não. Se existe, temos que verificar se existe uma trilha fechada que passa por todas as arestas. Então, vamos ver aqui. Se começamos no vértice 0, a gente poderia passar por essa aresta, depois por essa, depois por essa aresta, depois por essa aresta, depois por essa e depois por essa daqui, certo? Então, se existe sim uma trilha fechada que passa por todas as arestas nesse caso. E vejamos se, então, acontece o mesmo para o outro grafo. Será que a gente pode encontrar uma trilha fechada que passa por todas as arestas? Vamos supor que começamos aqui, passamos por aqui, passamos por aqui, por aqui, por aqui. De aqui a gente não consegue passar por essa aresta, não conseguimos passar por essa aresta daqui. Se tentamos várias formas, a gente não vai conseguir mesmo fazer isso. Então, esse problema, na verdade, esse grafo é euleriano, enquanto esse outro grafo não é um grafo euleriano. Euler mostrou que um grafo conexo tem um ciclo euleriano se e somente se ele não tem vértices de grau ímpar. Vamos ver se isso está acontecendo mesmo aqui nos nossos dois exemplos. Todos os vértices aqui desse grafo são pares, tem grau par, certo? Então, por exemplo, aqui o grau do vértice 1 é 2, o grau do vértice 2 também é 2, do 0 é 2, o grau do vértice 4 é 2, o grau do vértice 3 é 2 também. Ok. Ele, então, é um grafo euleriano. O que acontece com esse outro grafo daqui? O vértice 0, por exemplo, não tem grau par. O grau dele é 3. Tem outro vértice, o vértice 4 tem grau 1. Certo? E o vértice, que mais? O vértice 3 tem grau 3 também. Então, tem já vários vértices que não tem grau par. Portanto, ele não é um grafo euleriano. Um outro exemplo de problema de decisão é o problema do grafo hamiltoniano. Qual que é esse problema? Dado um grafo, o que queremos saber se existe ou não um circuito hamiltoniano. Tá? O que é um circuito hamiltoniano? É um circuito
simples que passa por todos os vértices. Então, por exemplo, suponha que temos esse grafo aqui, em que as arestas aqui estão pontilhadas também, tá? Queremos saber se existe um circuito que passa por todos os vértices. Vamos supor que começamos aqui, nesse vértice aqui. Se seguimos as arestas que aqui são marcadas em vermelho, vemos que conseguimos passar por todos os vértices uma vez só e conseguimos chegar no vértice inicial em que a gente tinha começado. Certo? Então, esse daqui se é um grafo hamiltoniano. Por quê? Porque existe um circuito hamiltoniano nele. Vejam que os problemas de decisão, a resposta é simplesmente sim ou não. O algoritmo deve responder sim ou não. Sim é um grafo hamiltoniano, não é um grafo hamiltoniano. Existe uma relação entre problemas de otimização e problemas de decisão. É possível formular um problema de otimização como um problema de decisão, impondo um limite sobre o valor a ser otimizado. Na verdade, a gente está modificando o problema de um certo jeito, né? Então, vejamos um exemplo. Peguemos o mesmo exemplo do início. Dado um grafo e dois vértices U e V, encontrar o caminho de U até V que tenha um menor número de arestas. Esse daqui é um problema de otimização. Certo? Se a gente quiser ter uma versão similar a ele, mas que seja de decisão, a gente poderia colocar o seguinte: dado um grafo e dois vértices U e V, existe um caminho de U até V que tenha menos de 10 arestas, a gente está colocando um limite, tá? Sobre o valor a ser otimizado, que é o número de arestas. Esse daqui seria um problema de decisão. O algoritmo vai falar sim, existe, não existe. Por que a gente está preocupado em definir um problema de decisão e um problema de otimização? Por quê? Porque toda essa teoria que vamos ver hoje, de maneira introdutória, simples, eles trabalham com problemas de decisão e não com problemas de otimização. Vejamos então primeiro a classe P. O que é a classe P? A classe P é formada por problemas de decisão tratáveis. O que significa tratáveis nesse caso? Significa que eles podem ser resolvidos por um algoritmo polinomial. Um exemplo de problema de decisão tratável, um exemplo de problema que está na classe P, é o problema do grafo euleriano. Por que esse é um problema da classe P? Porque a gente pode verificar, na verdade, a gente pode encontrar um algoritmo que é polinomial que resolve o problema. A gente sabe que um grafo euleriano, ele vai ter os vértices com grau par, certo? Então, a gente pode fazer um algoritmo que verifique se todos os vértices são de grau par, por exemplo, nesse caso, certo? E que verifique também se o grafo é conexo. Uma outra classe de problemas são os problemas NP. A classe NP é formada por problemas de decisão que possuem um verificador polinomial para a resposta sim. Formalmente, na verdade, essa definição está relacionada com máquinas de Turing. O NP denota o conjunto de linguagens que podem ser aceitas em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística. Então, NP, na verdade, não significa não polinomial, significa non-deterministic polynomial time. O que vamos verificar nos problemas para saber se é da classe NP é indicar se existe um verificador polinomial para a resposta sim. Um verificador polinomial para a resposta sim. Um pouquinho mais formalmente, para poder definir a classe NP, poderíamos falar o seguinte: um problema de decisão NP, se existe um algoritmo A, tal que, para qualquer instância X do problema com resposta sim, existe um certificado Y, tá? Então a palavra-chave aqui é certificado, tal que A de XY devolve sim. E esse algoritmo A consome tempo polinomial em X. Então vamos estar interessados qual é o certificado e se o algoritmo é polinomial no tamanho da entrada. Então, vejamos aqui um exemplo. Para o problema do grafo hamiltoniano,
Dada uma instância cuja resposta é sim, ou seja, dado um grafo que é hamiltoniano, qual que é o certificado de que ele é hamiltoniano? É isso que a gente vai ter que encontrar. Qual que é o certificado? E uma outra coisa, como que a gente faz para verificar se realmente esse é um certificado ou não? E para fazer essa verificação, a gente está usando tempo polinomial? É isso que temos que nos perguntar. Então, vejamos. Para o problema do grafo hamiltoniano, suponha que você tem um grafo hamiltoniano e alguém fala para você, ok, o ciclo que passa por todos os vértices é esse. Pega aqui a resposta. O que seria isso? Seria um certificado. Um certificado para a resposta sim, porque eu posso verificar se esse conjunto de vértices, se esse ciclo é realmente um ciclo que passa por todos os vértices ou não. E isso pode ser verificado em tempo polinomial, pode ser verificado sim. Então, qual que é o certificado nesse caso? É o próprio circuito hamiltoniano, um conjunto de vértices de V1 até Vn, e pode ser verificado em tempo polinomial. Como a gente verifica em tempo polinomial isso? Vamos ver se existe uma aresta de V1 a V2, de V2 a V3, etc, etc, de Vn-1 a Vn. Nesse caso, estamos vendo sim, realmente tem um ciclo hamiltoniano. Portanto, se a gente encontrou o certificado que verifica polinomialmente a resposta sim, a gente pode falar então que o problema do grafo hamiltoniano está na classe NP. Um problema fundamental na teoria da computação é demonstrar se P é igual a NP. Esse problema está sendo pesquisado por muitas pessoas na área de computação e a gente pode chamar esse o problema do milhão. Tá? Então, tem vários trabalhos, pessoas e pessoas trabalhando nisso, mas ninguém até agora conseguiu demonstrar que P é igual a NP. Ok. Outro conceito importante é a redução entre problemas. Uma forma comum de resolver um problema A é transformá-lo em outro problema B, tá? Cuja solução é conhecida. Então, eu sei como resolver B. E agora, para resolver A, eu vou usar B. Tá? Uma vez que encontrei a solução, vou converter a solução de B para uma solução de A. Isso daí traz a ideia de redução. Então, dado dois problemas A e B, uma redução de A para B, que é denotado por isso daqui, A pode ser reduzido para B, é um algoritmo polinomial que resolve A utilizando B. Então, vejamos um exemplo. A seleção do késimo mínimo de um vetor. Eu quero encontrar, por exemplo, o terceiro mínimo elemento de um vetor. Tá? Isso pode ser reduzido a um problema de ordenação, ou seja, eu posso resolver o problema de seleção do késimo mínimo fazendo a ordenação do vetor. Então, ordeno o vetor de menor a maior e aí pego, por exemplo, o terceiro mínimo elemento desse vetor. O que estamos fazendo, então, nesse caso? A gente está reduzindo A para B. Se um problema A se reduz a outro problema B, então A não é mais difícil de resolver do que B. No nosso exemplinho, para selecionar o késimo mínimo de um vetor, certo? A gente pode resolver esse problema, a gente já falou, resolvendo o problema de ordenação e depois pegando o elemento correspondente. Mas a seleção do késimo mínimo pode ser resolvido por outros algoritmos. A gente pode encontrar um algoritmo de ordem linear para resolver o mesmo problema. Esse problema não é mais difícil que o problema de ordenação. A gente já viu que o problema de ordenação na verdade, o limitante inferior para o problema de ordenação é n log de n. Tá? Então, o problema de seleção do késimo mínimo não é mais difícil de resolver que o problema de ordenação. Existem algumas características, algumas propriedades da redução. Se A pode ser reduzido a B e B é um problema do tipo P, então A também é do tipo P.
temos aqui uma outra propriedade. Se A pode ser reduzido a B e B pode ser reduzido a C, então A também pode ser reduzido a C. E agora vejamos a nossa última definição, a classe NP completo. Um problema de decisão é NP completo se A é NP e se para todo B que pertence a NP, B pode ser reduzido a A. Ok, a primeira parte é mais ou menos simples, é encontrar um verificador polinomial para a resposta sim. A segunda parte é complicado, por quê? Porque você tem que pegar todos os problemas em NP e tentar reduzir todos esses problemas para esse problema A que você está tentando demonstrar que é NP completo, e isso daí é complicado, certo? Um problema que é da classe NP completo, que foi demonstrado que é da classe NP completo, é o problema de satisfatibilidade. Qual que é esse problema? É o seguinte, dada uma expressão lógica na forma normal conjuntiva, existe uma atribuição de valores para suas variáveis, tal que o resultado da expressão seja verdadeira. Então, aqui temos uma expressão lógica, x1 ou x2 e não x1 ou não x2 ou não x4 e x1 ou x2 ou não x3. Isso daqui está na forma normal conjuntiva. Eu tenho disjunção de conjunções, certo? Aqui tenho disjunções de conjunções. O que queremos saber? Quais são as atribuições para essas variáveis que podemos fazer, de modo que o resultado da expressão completa seja verdadeira. Se eu colocar para x1 verdadeiro, essa primeira cláusula daqui vai ser verdadeira. Se eu colocar a x3 falso, eu vou ter certeza que isso daqui vai ser verdadeiro e isso daqui também vai ser verdadeiro. Para x2 eu poderia colocar qualquer valor, por exemplo, e para x4 também. Vamos colocar falso e falso. Essa atribuição daqui faz com que essa cláusula seja verdadeira. Podem existir outras. O importante é encontrar pelo menos uma. Se eu conseguir encontrar uma atribuição possível, de modo que tudo isso seja verdadeiro, podemos falar que o problema é satisfatível, tá? Satisfacível. Então, essa expressão lógica é satisfacível. É um problema de decisão que foi demonstrado que é da classe NP completo. A primeira demonstração de NP completitude foi feita por Cook em 1971. Ele provou que esse problema que acabei de mostrar para vocês é um problema NP completo. Ok, essa prova não é uma prova simples, né? É bem complicada. A partir da demonstração de que o problema de satisfatibilidade, também chamado de SAT, é NP completo, demonstrou-se que muitos outros problemas também são NP completos. Como isso foi feito? Foi usado o lema a seguir. O lema mostra como a demonstração de um problema ser NP completo pode ser feita de maneira mais direta. Tá? O que fala o lema? Seja B um problema NP completo e A que pertence a NP, se B pode ser reduzido a A, então A é NP completo. Então, o que está falando na verdade? Se você quer demonstrar que o problema A é NP completo, pega qualquer problema que você saiba que é NP completo e faz a redução dele para o A. É isso que está falando, né? Então, eu sei que o problema SAT é NP completo. E eu quero demonstrar que um problema X também é NP completo. Então faz a redução do SAT para esse problema X. Temos aqui um exemplo, o problema 3SAT. No problema 3SAT, cada cláusula tem exatamente 3 variáveis. Então, é uma versão do SAT específica em que cada cláusula vai ter 3 variáveis. Cada parte vai ter 3 variáveis. Será que esse problema é tão difícil quanto a versão geral do SAT? Foi demonstrado que sim, que é tão difícil quanto a versão geral do SAT. Tá? Ou seja, foi demonstrado que o 3SAT também é NP completo. Como que foi mostrado isso? Primeiro, foi mostrado que o 3SAT é NP, encontrando o verificador polinomial para a resposta sim, que seria, nesse caso, qual seria o certificado? Seria
um conjunto de valorações que fazem com que a expressão seja verdadeira. Tá? E a gente verifica se o problema é satisfazível a partir dessas atribuições. E o segundo passo foi fazer a redução de SAT para 3 SAT, fazendo uma transformação, considerando uma cláusula do SAT e construindo uma cláusula equivalente com uma fórmula 3 SAT. Para isso foram introduzidas novas variáveis. E dessa forma foi demonstrado que o 3 SAT é NP completo. Bom, existem muitos problemas aparecendo que são NP completos, em diferentes áreas. Por causa disso, a maioria dos pesquisadores em ciências da computação acredita que P não é igual a NP. Em geral, a gente poderia falar que um problema NP completo é um problema para o qual é improvável que exista um algoritmo eficiente, ou seja, um algoritmo polinomial. Portanto, deve-se buscar heurísticas ou aproximações para resolver esse tipo de problemas. Com isso, terminamos então a nossa aula número 14 sobre classes de problemas. Espero que vocês tenham gostado e também terminamos a nossa disciplina de projeto e análise de algoritmos. E até a próxima.